Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Monteiro, né? Professor de Química. Então o que acontece? Eu tenho duas forças aí que vão atuar no interior da matéria, né? São as forças intermoleculares, né? Que vamos estudar nessa videoaula. E a outra força que também atua, né? No interior da matéria é justamente a intramolecular, né? Essas forças intramoleculares, né? Estudamos elas, que é justamente aquelas ligações iônicas, ligação covalente e a ligação metálica. Ou seja, essa ligação intramolecular é o que acontece dentro da molécula, né? Dentro, né? Já a força intermolecular é o que ocorre entre moléculas, né? Mas quais são essas moléculas? Ou melhor, quais são essas forças que vai atuar entre as moléculas, né? É isso que nós vamos estudar, né? Nessa videoaula, certo? Então, antes da gente começar a ver as forças intermoleculares, veja que para a gente chegar aqui, ó, ao entendimento, ou melhor, começar a entender as forças intermoleculares, veja que eu tive que ver com vocês ligações químicas, né? A geometria da molécula, a polaridade para poder chegar aonde? Para poder chegar às forças intermoleculares. Então, veja que os assuntos estão interligados, né? Ou pelo menos faz, para você poder chegar aqui, você vai ter que passar, fazer todo esse link aqui para que as forças intermoleculares fiquem mais compreensíveis, né? Porque se você pula algum tópico desse aí que eu acabei de mencionar, você pode ficar sem entender a questão das forças intermoleculares, certo? Vamos seguir. Então, os tipos de forças intermoleculares são três, né? São as forças de dipolo induzido, né? Que também pode chamar de dipolo instantâneo, né? Eu também tenho a força de dipolo permanente, que eu posso também chamar de dipolo-dipolo, e tenho as ligações de hidrogênio, certo? Então vamos ver cada uma delas separadamente. Então, a força de dipolo induzido, né, veja que ocorre em moléculas apolares, né? Ela tem uma natureza fraca e, consequentemente, essa força intermolecular do tipo dipolo induzido, ela é temporária, né? E também só acontece com as moléculas que estão próximas, né? Então, quando você aproxima uma molécula polar de outra molécula polar, a força intermolecular aí que vai ocorrer vai ser do tipo de polo induzido, né? Você pode estar aí se perguntando por que eu coloquei essa imagem aqui, ó, dessa lagartixa aqui bem em cima, né? É justamente o seguinte, o que faz a lagartixa aí andar pelas paredes é justamente essa força de dipolo induzido que ela tem aí na sua pele em contato com a parede aí, certo? Que é justamente do dipolo induzido, né? Que são moléculas apolares, né? Que faz com que haja essa interação, que são interações o quê? Temporárias, né? E outra coisa, na pele aí na lagartixa isso acontece isso aqui porque está havendo contato entre a pele da lagartixa e a parede, certo? Vamos seguir. Força de dipolo permanente, certo? Elas acontecem em moléculas o quê? Moléculas polares, né? Ela é moderadamente forte, né? Comparado a do dipolo instantâneo, né? O dipolo induzido, né? Então vai ter o quê? A formação de polos, né? Justamente uma vez que eu tenho uma molécula polar. Então, por ter moléculas apolares, né? Veja que eu tenho aqui uma nuvem formando uns polos de caráter aqui, ó, positivo, né? Ou seja, um excesso de carga positiva, um excesso de carga negativa. E, consequentemente, haverá aqui o quê? Uma interação, né, entre essa molécula aqui e essa outra molécula aqui, né? Então, para isso ocorrer, é preciso o quê? Que sejam moléculas polares, certo? Então, a força do tipo permanente ocorre em moléculas polares. E aí eu tenho a ligação de hidrogênio, né? A ligação de hidrogênio é uma ligação é o caso mais extremo de uma ligação de polo-dipolo, né? Então, é uma ligação que ocorre entre o hidrogênio, né? E ligado ao átomo de flúor, né? O átomo de oxigênio ou o átomo de hidrogênio, certo? Então, o que acontece? Vamos pegar aqui um exemplozinho aqui, um exemplo
justamente das moléculas de água, né? Que acontece justamente as ligações de hidrogênio. Veja que eu tenho aqui uma molécula, veja que nessa molécula eu tenho uma força intra, né? Que é justamente as ligações covalentes que tem aqui presente. E aqui, né, que vai acontecer aqui, ó, esses tracinhos aqui, é justamente o tipo de ligação intermolecular, né? Ou melhor, força intermolecular, né? Que é justamente a ligação de hidrogênio. Então, ocorre aqui uma interação justamente dessa molécula com essa molécula, né? Onde o oxigênio aqui, ó, está ocorrendo a ligação de hidrogênio. Então, para ocorrer a ligação de hidrogênio, é necessário o quê? Essa ligação do hidrogênio com ou o átomo do flúor, ou o átomo do oxigênio, ou o átomo de hidrogênio. Vamos seguir. Então, fazendo aqui um pequeno resumo do que a gente viu com relação aos tipos de forças intermoleculares, eu tenho um dipolo induzido, né, um dipolo permanente e ligações de hidrogênio. Então veja que é o sentido que vai aumentando as forças das interações intermoleculares, né? Então a força do intermolecular do tipo ligação de hidrogênio é a mais forte, certo? Então tendo o entendimento, né, desse sentido do aumento das forças intermoleculares, podemos compreender que foi justamente que, ó, o início do vídeo, né, essa questão, se a gente colocar aqui ó, um copo, né, vou botar aqui vou falar de copo, falar recipiente aberto, né, com água e éter, com volumes iguais, né? Com certo tempo, vamos observar o quê, né? Que há uma redução do volume do éter comparado, ou uma redução maior do volume do éter comparado com a água, certo? Embora os dois, a princípio, tinham sido colocados com o mesmo volume. O que aconteceu aí? O que é que eu posso explicar com isso? Eu posso explicar esse fenômeno através do quê? Das forças intermoleculares, certo? Ó, a água, né, que forma com sua molécula as chamadas ligações de hidrogênio. Logo, essas ligações de hidrogênio é mais forte nesse sentido, né? É uma das forças intermoleculares mais intensas, né? Assim, vou falar, botar a palavra intensa, melhor, né? Bem, a intensidade, né, das ligações de hidrogênio comparada ao éter. O éter, né, é uma molécula aqui, ó, uma molécula orgânica, né? Embora a gente não viu ainda orgânica, mas ela é uma molécula orgânica apolar, certo? Então, se ela é uma molécula orgânica apolar, ela é que tipo de força intermolecular? É justamente o dipolo induzido, certo? Então, o que acontece? Então, por ter aqui a água, a ligação de nitrogênio, né, força intermolecular, ela vai ter o quê? Uma maior intensidade e, consequentemente, vai dificultar essa passagem aqui da água do estado líquido para o estado de vapor, né? Ela dificulta a evaporação. Diferentemente do éter. O éter, como eu tenho um dipolo induzido, né? Eu tenho uma interação entre moléculas o quê? Fraca. Consequentemente, eu vou ter o quê? Maior facilidade do éter o quê? Evaporar. Por isso que se botarmos dois recipientes, por isso que esses dois recipientes aqui, um com água e um com éter, se deixarmos ele aberto, lógico, né? Com o passar do tempo, haverá uma redução maior no volume do éter do que da água. Por quê? Porque o éter tem uma interação intermolecular, né? Intensidade em relação da água. Por isso que evapora, certo? Gente, eu vou parar por aqui, né? É, eu espero vocês aí no próximo vídeo aí com resoluções de questões, certo? Até lá. Olá, pessoal. Vamos aí para a segunda parte, né, do vídeo, né, com noções de forças intermoleculares, né? Então, no vídeo anterior, paramos justamente nesse slidezinho aí, no slide que está aparecendo para vocês, certo? E aí, vamos seguir, né, que eu esqueci de mencionar uma dica aqui para vocês, né, que alguns confundem, né, alguns alunos confundem, é justamente o seguinte, né? As interações intermoleculares, elas são enfraquecidas, né? No caso aí, quando eu estou tratando com mudanças de estado, né? Ou até mesmo elas são rompidas, né? Enfraquecidas ou rompidas. As ligações químicas intramoleculares, né? Que é justamente
A ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica, elas permanecem o quê? Inalteradas na mudança de estado físico, né? Então não esqueça aí desse detalhezinho aí quando for resolver uma questão ou até mesmo aí quando estiver estudando química, nessa parte aí de tanto força intermolecular como a força intramolecular, certo? E aí vamos agora para resolver questões, né? Na verdade, separei aqui duas questões. Então vamos lá. Então o que acontece aqui, ó? Veja que foi uma questão em 2011, né? Então vamos lá. A pele humana, né, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade. É aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratante, né? Feitos geralmente à base de glicerina, e eu tenho polietileno glicol, né? Então veja que ele botou as duas moléculas, glicerina e o polietileno glicol, né? E aí ele pergunta o seguinte, ele pergunta, a retenção de água na superfície da pele, promovidas pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxilas, veja que tem esse grupo aqui, certo? Dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de. Então veja só, desculpa a leitura aí, para mim está pequena, eu vou tentar desenvolver uma técnica, ou pelo menos usar o software aqui, para que apareça para mim uma tela maior, né? Porque toda vez que eu tento fazer essas questões aqui, aparece para mim uma tela menor e dificulta a minha leitura. Eu tenho que coçar aqui minha visão para poder enxergar aqui essas letras pequenas, né, que aparecem para mim. Então vamos lá. Gente, parece um pouco complexa a questão. Mas ele deu aqui, ó, a fórmula da glicerina, né? Ele fala que esses grupos de hidroxila aqui, ó, interagem com a parte úmida no ambiente, né? Então a parte úmida do ambiente aí eu tenho o quê? Eu tenho a água, né? Certo? Beleza. Então vamos lá. Ele quer saber essa interação desse grupo hidroxila com a água, né? Que está no meio aí, um meio úmido. Então, vamos lá. Ele quer a correta. Letra A. Ligações iônicas tem nada a ver, porque a ligação iônica é uma ligação intramolecular, né? Então veja, ele quer saber a interação. Primeiro que ele quer saber a interação desse grupo aqui com a água, né? Presente aí no ambiente externo aí, né? Então, o que acontece? Não pode ser ligação iônica, porque eu estou aqui observando que é molecular e não intramolecular. Continuando. Forças de London, certo? As forças de London, pessoal, ela é um tipo de força o quê? Uma força fraca, né? Que ocorre com moléculas apolares, certo? Aqui eu já tenho o seguinte, ó, eu tenho essa interação ocorrendo com a água, né? Então a água aí é o que? Ela é polar. Então já não pode ser forças de London, né? Porque consequentemente eu teria o quê? Eu teria que ter a molécula de água teria que ser apolar, mas sabemos que a molécula de água não é apolar, é polar, certo? Então não pode ser forças de London. Ligações covalentes. Também ela cai no mesmo requisito da letra A, certo? A letra C, ligações covalentes, são forças, o quê? Intramolecular, certo? Forças de polo, certo? Veja que aqui, ó, o aluno pode ficar em dúvida entre a letra D e a letra E, porque ele fala aqui, ó, força de polo, certo? Então veja que aqui, ó, eu tenho essa interação aqui dos grupos com a água, certo? Então o que acontece? Acontece que a alternativa correta, se for comparar a D com a E, é a E. Por quê, Ronaldo? Porque eu tenho o quê? Que tipo de interação ocorre com a molécula de água com esses grupos aqui? É do tipo de ligação de hidrogênio, certo? Ocorre essa interação aí entre a molécula presente de água, né, que é a umidade, com a hidroxila do grupo da glicerina, certo? Vamos ver outra questão aqui, ó. Essa questão é bonita, né? Foi do Enem de 2012. Então veja que é o seguinte, né? Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, né? Estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostra a figura, né?
Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lisossomo. Então temos a imagem aqui que foi dada, né? Ok? Esse arranjo característico se deve ao fato de fosfolipídios apresentarem uma natureza. Então vamos ver o que ele está perguntando aí, certo? Então, vamos primeiro tentar entender a figura, né? Vamos tentar entender essa figura. Para tentar entender essa figura, vamos separar aqui o seguinte, ó. Vamos separar aqui o seguinte, né? Eu vou pegar aqui um zoom, certo? Vou pegar aqui, ó. Vou tirar apenas um desses aqui, ó. Beleza? Uma estrutura dessa. E vou colocar aqui. Coloquei um zoom, certo? Lembrando que isso aqui é uma bicamada, né? Faltou aqui um tracinho, uma perninha, né? Então, essa parte aqui é uma parte polar, certo? E essa outra parte aqui é uma parte apolar. Ronaldo, como é que tu sabe isso? Veja só, a questão, ela tá me mostrando isso aqui, ó. Veja que aqui eu tenho um meio aquoso, né? Esse meio aquoso aí provavelmente tem água, provavelmente não, tem água, né? Então, o que acontece? Essa parte aqui polar, ela tá para o meio aquoso, né? Logo, lembra-se da regrinha que semelhante dissolve semelhante. Então, se aqui eu tenho um polar, essa parte dessa estrutura aqui, dessa molécula aqui é polar, e se eu tenho aqui esse meio aqui é polar, então ela vai estar virada para esse meio, onde vai ocorrer o quê? Uma interação nessa parte desse meio polar com essa parte polar, certo? E essa outra parte aqui é apolar. Veja que ele está onde, ó? Ele está justamente direcionado para outra parte que é o quê? É outra parte que é a apolar, certo? E veja aqui, ó, que essa parte polar que eu acabei de mencionar está direcionada aqui para esse meio aqui também, ó. Então, a partir da figura, você tem essa raciocínio aí que semelhante dissolve semelhante, certo? Então, vamos ver aqui, ele quer a alternativa o quê? Alternativa correta, né? Então, vamos lá. Letra A, polar, né? Então, esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem a natureza. Vamos lá. Polar, ou seja, ser inteiramente solúveis em água. Ele não é inteiramente solúvel em água, certo? Ele tem uma parte que é polar, né, que é solúvel em água, e outra parte que não é solúvel em água, que é polar, apolar, certo? Vamos seguir, letra B. Apolar, ou seja, não ser insolúvel em solução aquosa. Então veja que ele tem uma parte ainda do fosfolipídio, tem uma parte polar e outra parte o quê? Apolar. Então não é a alternativa correta. Letra C, né, afontérica, ou seja, pode comportar-se como ácido e base. Não tem nada a ver isso aí, certo? Tem nada a ver pelo que o desenho que está aqui mostrando, né? Eu não posso dizer se é ácido ou se é base, não. Só com essa imagem, não. Então não posso afirmar nada. Ele fala aqui em saturada, ou seja, possuírem duplas também não posso falar nada, né? A figura não mostra nada da estrutura aqui, se eu posso falar se é saturado ou não, certo? E vamos ver aqui, ó, continuando. São cães, né? Se é que está aí aparecendo para vocês. Deixa eu aqui olhar. Então, letra E é o quê? Anfifílicas, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica, né? E outra hidrofóbica. Então, hidrofílica, pessoal, é justamente que tem afinidade pela água, essa parte aqui, ó. E eu tenho outra parte que não tem afinidade com a água, hidrofóbica, né? Então, essa estrutura aqui do fosfolipídio é justamente o quê? Essa alternativa é. Então, a resposta é a alternativa E. Certo? Então veja que para responder essa questão, tinha que ter conhecimento do que? Semelhante dissolve semelhante e polaridade, né? Para poder ter uma visão e conseguir gabaritar a questão aí. Então, pessoal, espero que tenha gostado. Até a próxima aula aí. Até mais.